receita de hoje é uma excelente base para muita coisa. Olá, eu sou a Natália Campos, sou chefe de cozinha, fotógrafa, criadora de conteúdos e a convite da Cia Carne, hoje eu vim falar para vocês sobre caldo de ossos. Sim, vocês podem estar estranhando um pouquinho, isso tá num canal que fala exclusivamente sobre carne suína. Mas a verdade é que o caldo de ossos, ele pode ser feito com os ossos de várias proteínas diferentes. E hoje eu vim ensinar para vocês uma maneira bem fácil, tá? Ele é uma receita demorada, já vou avisar, mas uma maneira muito mais fácil e prática de fazer, sem contar acessível, porque eu só preciso para fazer essa receita de uma orelha e um pezinho de porco. Vamos lá? Bem, eu vou começar a fazer o caldo, porque como eu falei, esse é um processo que é demorado. Todos os processos são simples, mas ele demora, pois nesse caldo a gente quer extrair todo o colágeno que tem nos ossos e na pele da proteína que é utilizado, além da proteína, é claro. Então vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer é pegar aqui, ó, uma assadeira normal. O meu forno já tá bem quente, a uns 220 graus mais ou menos. E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui a nossa orelha suína, se é carne, claro, e o nosso pezinho, e eu vou levar elas pro forno, porque eu quero dar uma tostada nessas duas peças aqui. Geralmente esse é o primeiro passo de qualquer caldo de ossos, não importa qual proteína você está usando. Enquanto a nossa proteína tá lá no forno tostando, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o caldo de ossos e o brodo ou aquele caldo de carne caseiro que a gente sempre faz. Bem, o que é de fato o caldo de ossos e por que ele tá tão em alta ultimamente? Qual a diferença entre esse caldo e aquele caldo de carne ou brodo? Para quem conhece um pouquinho mais da cozinha tradicional, ou às vezes eu vou usar essa terminologia, tá, gente? Só para ajudar a distinguir entre um e outro. Bem, o caldo de ossos, como o nome mesmo fala, ele é feito prioritariamente com ossos, um pouco de pele e tecido conjuntivo. São as aparas das aparas das aparas do animal, sem a carne. Enquanto o brodo, né, geralmente ele é feito com carne, que pode ou não ter ossos, mas no geral com aparas de carne, aquela carne um pouquinho mais dura que você geralmente não vai comer. Qual que é a diferença delas, assim? O caldo de ossos, ele tá muito em alta porque ele é um líquido, que na verdade ele vira praticamente uma gelatina, se você fizer corretamente. Ele é um líquido que é extremamente rico em proteína e colágeno, o que ajuda na manutenção e no desenvolvimento muscular das pessoas. Por isso que ele é tão queridinho do mercado de wellness, sabe? Mas se você não tá procurando essa receita por isso, eu preciso te falar que esse caldo de ossos, ele é uma base incrível na culinária tradicional mesmo. Ele não só é muito utilizado em algumas culinárias bem tradicionais, como por exemplo na culinária vietnamita para fazer o famoso pho, que é aquela sopa em que os ossos ficam cozinhando por 2 dias e depois você toma aquele caldo quente com vários toppings, que fica delicioso, fica incrível, tá? Como ela é uma base também para você fazer molhos, tipo molhos franceses mesmo, ou brasileiros, molhos de carne, molhos ricos, sabe? Aquele molho aveludado, ele vai ficar num outro nível se você utilizar o caldo de ossos. E além desse uso um pouquinho mais sofisticado, ele é incrível para ser consumido no seu dia a dia. Algumas pessoas tomam o caldo em jejum ou tomam ele puro. Eu não estou ensinando ninguém a como tomar ele, tá? A melhor forma de você descobrir como introduzir esse alimento na sua vida, caso você queira, é falando com um nutricionista, tá? Para ele te direcionar de acordo com o que é melhor para você. Mas uma forma excelente de colocar, né, mais proteína, mais vitaminas e mais colágeno no seu dia a dia é utilizar ele para fazer preparos normais. Você pode utilizar ele para fazer o seu arroz do dia a dia, você pode utilizar ele numa sopa, você pode cozinhar seus legumes com ele, sabe? Dar uma braseada nos legumes. Fica incrível e extremamente saudável. Ok, 40, 50 minutos depois, vou admitir que eu deixei ele um bom tempo, tá? Para ele tostar bem. Ele tava tão sequinho que a pele deu até uma inflada. Mas ele tá assim e a gente pode continuar.
A próxima coisa que eu vou fazer, aqui eu tenho uma panela, tá? Com 2 litros de água mais ou menos. Eu vou prosseguir colocando, tá, nessa água a nossa orelha e o nosso pé. Não faça como eu fiz, use uma pinça, sabe? Mas sigo sendo corajosa demais e abusando das minhas mãos. Vou colocar aqui, ó, um restinho dessa gordura que saiu e vou colocar aqui na temperatura máxima, porque o que eu quero? Eu quero dar uma fervida no pé e na orelha antes da gente continuar com os ingredientes do caldo. Para que dar essa fervida? Acredita-se que essa primeira fervida é quando saem algum tipo de impureza, digamos assim, da carne. Obviamente, uma carne de procedência, ela vai ser abatida da maneira correta e vai chegar para você da maneira correta. Mas pode ser que tenha um pedacinho de osso, sabe? Que tenham soltado, que saia alguma coisinha da pele e dá uma espuma bem característica quando a gente dá essa fervida. Então eu vou mostrar para vocês. A gente vai ferver. Se a espuma sair, a gente vai pegar e vai escumar, vai tirar essa parte do nosso caldo e vai dar continuidade na nossa amiga panela de pressão. Eu poderia estar fazendo isso tudo direto na panela de pressão? Óbvio. Se a sua panela de pressão for uma daquelas que tem bastante potência para cozinhar aberta, ou se você estiver usando uma dessas tradicional, que vai na boca do fogão, beleza, já faz tudo nela. Dá essa fervidinha nela para já ir tirando as impurezas e tal. E depois a gente continua com os ingredientes e fecha para o caldo cozinhar. Por que eu vou usar a panela de pressão aqui? Na verdade é que tradicionalmente não se vê pressão nesse caldo não, tá? Porém, para um caldo desse ficar pronto, mesmo que você esteja olhando, nossa, é só uma orelha e só um pé, ele ia demorar umas 9 horas para ficar pronto. E não, eu não tô sendo dramática, é mais ou menos isso mesmo. O processo de extração da proteína e do colágeno, dos ossos e da pele, ele é lento, sabe? E a gente tem que fazer ele até o final, a gente tem que tirar tudo que a gente conseguir tirar dessa proteína. E na panela de pressão, esse tempo pula para 3. É algo que demora? É algo que demora. Porém, o seu consumo desse caldo, ele é pequeno. Você não pega e bebe 1 litro do caldo de uma vez. Você consome bem pouquinho. Então, ele vale a pena de ser feito dessa maneira, sim. Pelo menos é assim que eu acho que deve ser feito. Aqui, ó, é possível ver, ela tá fervendo e tem uma leve espuminha branca. É essa espuminha branca que a gente tem que tirar. Então, geralmente, vou até dar uma baixada aqui para ficar mais fácil de tirar. Aqui eu tenho um bowl com água normal e uma escumadeira. Você, com cuidado, passa a escumadeira e remove a espuminha, o que tiver dela, né? E foi tão pouquinho que foi só isso. Carne de procedência é outra coisa, né, gente? Agora a gente vai se preparar para transferir tudo para a panela de pressão. Pronto, ela ferveu aqui uns 10 a 15 minutos, levantou o que tinha que levantar das impurezas e agora a gente vai fazer a transferência para cá. A minha tampa tá um pouco sem lugar, deixa eu desligar aqui, arredar um pouquinho para frente. Na verdade, vou colocar a tampa aqui, vai ser mais fácil. E vou até tirar também, vou colocar a panela aqui de lado, para ficar mais fácil ainda de vocês verem como que a gente transfere isso com cuidado, tá, galera? Tá quente, não vamos ser irresponsáveis agora, tá? Pinça, vou começar colocando as carnes porque são as partes mais, de fato, pesadas, né? Aqui vai a nossa orelha, o nosso pé. E essa primeira carne da fervida a gente pode até descartar, tá bom? E começar com a água novinha. Mas primeiro eu vou pegar aqui os nossos legumes. Eu tô utilizando cebola,
cenoura, salsão, que são a base de qualquer caldo que vocês já estão acostumados a ver aí, tá? Além disso, aqui eu tenho metade de uma cabeça de alho, tô usando com a casca mesmo, tá? Para agilizar a nossa vida. Eu tenho também alguns grãos de pimenta, que vão para cá, e alguma erva aromática que você goste. Eu tinha bastante alecrim essa semana, então eu vou colocar alecrim aqui na nossa mistura. E tem um ingrediente que eu gosto muito de colocar nesse tipo de caldo, porém não é o ingrediente mais comum, digamos assim, ele não é um clássico. Porém, eu sempre coloco, que é um pedacinho, ó, desse tamanho, mais ou menos de um dedão, de gengibre. O gengibre, além dele ter uma ótima função, assim, anti-inflamatória e eu acho ele muito refrescante. Então eu acho que ele traz um saborzinho especial que agrega muito nesse caldo. Agora eu vou dar uma limpada nisso aqui, encher a nossa panela até a trava de segurança, não se esqueça de respeitá-la, de água filtrada e a gente vai colocar ele para cozinhar por 3 horas na pressão. A minha panela não consegue colocar um ciclo de 3 horas para cozinhar, então eu vou usar 3 ciclos de 60 minutos. Mas aí na sua casa você adapta para a sua panela de pressão, ok? Não se esquece, tá? De verificar todos os mecanismos de segurança da sua panela de pressão antes de utilizá-la, tá? Vamos tampar, programar e a gente se vê daqui 3 horas. 3 horas depois e o nosso caldo está aqui. Cozidinho, não vou nem encostar muito porque ela está quente. Eu desliguei e tô deixando a pressão sair naturalmente delas. Eu já expliquei num outro vídeo que eu prefiro fazer assim. E agora, assim que eu conseguir abrir a panela, eu vou coar o caldo. Vou transferi-lo para alguns bowls, para alguma vasilha, sabe? Que possa ir para a geladeira. Assim que ele der uma esfriada, eu vou cobrir com plástico filme encostando, tá? No nosso caldo. E esse caldo vai dormir na geladeira. Ele precisa de descansar ou durante o dia todo, caso você faça ele durante a noite, ou ele precisa descansar durante a noite na geladeira para ele chegar no ponto certo. E é isso. Eu vejo vocês amanhã. Bem, o nosso caldo passou a noite na geladeira e agora ele tá assim, ó. Como dá pra ver aqui, ó. Bem gelatinoso. Tá igual... Lembra daquelas propagandas de gelatina que tinha quando a gente era criança? Então, ele fica assim, bem daquele jeito. E, como vocês conseguem ver aqui, e eu já mostrei esse truque antes com a feijoada, tá? A gordura dele tá toda aqui em cima. Quando a gente, com paciência, resfria um líquido que foi cozido, né, com alguma carne que tem tanto gordura quanto bastante colágeno, quando a gente resfria ele, dá o tempo dele solidificar, digamos assim, na geladeira, e por solidificar eu não tô falando congelar, tá? Por favor, não põe isso no congelador, não vai dar certo. A gordura separa do restante do líquido do colágeno, e ela, ó, tá toda aqui em cima. E ao grudar o plástico filme aqui, ela praticamente gruda toda no plástico. Tem só algumas camadas um pouquinho, alguns pedaços, né? Camadas não. Um pouquinho mais grossos que ainda estão aqui e que eu vou tirar com uma colher para vocês verem. Ó como é simples. Ela sai super fácil e separa direitinho o que é gordura, aquela gordura ruim, e o caldo dos ossos, que é o que a gente quer usar. Ele tá todo aqui e ele tá prontinho para ser utilizado, tanto no seu molho, quanto na sua cozinha normal, ou para você que gosta de simplesmente beber o caldo, né, dar uma temperadinha e beber o caldo, ele tá prontinho para ser usado. Foi muito mais fácil do que da maneira tradicional, vai por mim, foi sim. E se você estiver pensando, beleza, Natália, isso aqui é muito para eu consumir de uma vez, ou quanto tempo isso pode ficar na geladeira,
o que eu digo é o seguinte, ele desse jeito, desde que esteja num pote fechado, sabe? Que você não vá sujando ele, enfiando colher suja aqui, tá? Até uns 5 dias na geladeira ou 3 meses congelados. Aqui na minha casa, eu tenho uma seladora, porque sou dessas que gosta de freezer organizadinho, sabe? Então, eu já porciono, ó, e congelo o caldo. Aqui tem um pouquinho do nosso caldo e vai pro meu freezer, tá? Quer dizer, já foi pro meu freezer. Eu gosto de dar uma congelada neles antes de etiquetar, tá? E não se esqueça de etiquetar para você não esquecer quando que ele foi feito, tá? Data de validade é importante. E essa foi a receita de hoje. Nós fizemos essa base aqui para praticamente tudo na cozinha, que é um delicioso caldo de ossos. E eu tenho certeza que nos vídeos aí pra frente eu vou ensinar vocês como utilizar ele na sua cozinha para agregar muito mais saúde e muito mais sabor às suas comidas. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque quinzenalmente tem receita nova para vocês, feitas exclusivamente com carne suína, com a melhor carne suína que tem, né? Cia Carne.